Ei, pessoal, vamos dar continuidade aqui então na gestão de recursos humanos, né? Na unidade de alimentação e nutrição, e aí nós vamos falar sobre a parte de seleção de RH para o AN e período trabalhado, tá? Bom, selecionar pessoas para trabalhar em um serviço de alimentação constitui-se na atividade onde são analisadas as características desses indivíduos, né, que são recrutados, e para que encontre então uma pessoa que possua o perfil compatível e que possa assumir de fato a vaga que está disponível. Tá? Então, a seleção é a etapa que ocorre após a ação de recrutamento. Então, aqueles candidatos que foram recrutados no mercado de trabalho ou dentro da própria empresa, eles passam para a etapa de seleção, onde vão ser analisados alguns aspectos, né, algumas características dessas pessoas para verificar a adequação do perfil delas ao perfil, né, que é traçado para aquele cargo lá no momento em que foi elaborada a descrição do posto de trabalho. Então, nós temos aqui alguns aspectos que podem ser analisados, viu, pessoal? Não quer dizer que todos vão ser analisados em todas as empresas e que não possa haver mais características, mais aspectos que venham a ser analisados pelo setor de RH, né, ou pelo gestor, enfim, pela a pessoa responsável pela etapa de seleção, que possam ser incorporados também nessa análise, tá? Então, a gente tem aspectos relacionados ao meio de transporte. Então, muitas vezes é analisado, sim, a existência de meios de transporte público, né, da residência daquele candidato até o local onde fica a empresa, o AN, né, se existem linhas, por exemplo, de ônibus, né, públicos, urbanos, que conseguem atender esse trajeto, ou se vai ser necessário colocar um transporte particular da empresa para realizar o trajeto, qual é o custo disso, se existem linhas de ônibus em horários compatíveis aos horários de execução, né, das atividades, ou seja, compatível com os turnos de trabalho. Tudo isso é analisado. É analisado também a capacidade de adaptação ao trabalho. Então, muitas vezes a gente analisa as experiências anteriores daquele candidato que está, né, participando dessa seleção, se ele ficou muito tempo numa mesma função, numa mesma empresa, ou se é uma pessoa que tem, por exemplo, uma carteira de trabalho cheia de experiências, mas com curtos períodos em cada empresa. Então, busca-se verificar qual é a capacidade de adaptação, né? Até mesmo é feito contatos com empresas, né, para verificar como foi a experiência de adaptação daquele indivíduo naquele estabelecimento, qual é a disponibilidade de horários daquela pessoa. Porque dentro de uma UAN nós temos a possibilidade de existência de diversos turnos de trabalho. Isso vai variar de acordo com o padrão de refeição fornecido, a quantidade de refeições que é fornecida, modalidade de produção e distribuição dessas refeições. Então, vai depender das características da unidade e do serviço que é prestado, a necessidade de horários, né? Então, existem UANs que você consegue trabalhar com 2 turnos só, né? Então, você tem 2 equipes, por exemplo, uma entra, vamos supor, 6, 7 horas da manhã e vai até de tarde, uma outra entra no horário do almoço e vai até a noite para fechar. Existem outras unidades em que você precisa de ter 3 turnos. Então, você tem uma que entra de manhã, uma que entra de tarde e uma que entra à noite, que vai virar madrugada, por exemplo, né? Então, é necessário averiguar qual é a disponibilidade de horário dessa pessoa
Se ela tem disponibilidade, por exemplo, para trabalhar num turno que é de madrugada, se a sua vaga é para esse turno de trabalho, se ela tem disponibilidade para modificações nos horários de trabalho, desde que previamente comunicadas, óbvio, mas existem momentos em que você precisa, por exemplo, às vezes o funcionário atua de manhã, mas você precisa que ele vá à tarde. Então, se é uma pessoa que não tem disponibilidade, você já fica ali de pé e mão atado, por exemplo, porque você tem um funcionário, né, por exemplo, que poderia trocar com um outro, mas aquela pessoa não pode por qualquer causa pessoal dela, enfim, mas ela não tem essa disponibilidade. Então é necessário averiguar essa disponibilidade de horários. Se a sua unidade tiver essa peculiaridade, essa característica, né, de necessitar que a pessoa esteja disponível, por mais que ela trabalhe num horário, num turno, né? Religião. Existem algumas religiões que, né, possuem doutrinas e conceitos que vetam, né, atividades laborais em alguns dias. Então, é necessário que você averigue e avalie se isso é, né, um ponto que vai te gerar algum tipo de obstáculo lá na frente, caso a sua unidade precise de trabalhar nesses dias em que há esse impedimento por parte da pessoa, né? Enfim, então tem que se averiguar isso também para que você não tenha baixa na equipe. É necessário então avaliar o porte físico da pessoa, né, para aquela vaga que está sendo disponibilizada, como eu disse, né, principalmente atividades que envolvem peso ou atividades que envolvem limpezas em áreas de difícil acesso, por exemplo. De repente é uma área que a pessoa vai limpar embaixo de alguma coisa, enfim, não sei. E aí não dá para você contratar uma pessoa que é muito alta, né? Por exemplo, se de repente você precisa de uma pessoa de estatura mediana. Então, são características que você tem que avaliar. Conhecimento técnico. É necessário que essa pessoa tenha algum tipo de formação escolar específica ou uma experiência, né? Existem diversos cargos onde são pedidos experiência mínima de 6 meses, experiência mínima de 24 meses, enfim. Então, esses pontos são analisados no momento da seleção, através dos comprovantes, via carteira de trabalho, comprovantes de experiências anteriores, ou documentos, né, diplomas, enfim, de certificados, de cursos, etc. Isso relacionando-se também ao nível de escolaridade, né, tende à mesma situação. E, por exemplo, características para um bom atendimento ao público. Caso o cargo que você esteja selecionando pessoas demande esse tipo de ação, né? Ter então aquelas questões de empatia, simpatia, bom humor, né? Averiguar se o candidato possui essas características, esses perfis, se isso for um pré-requisito para ocupação dessa vaga. Tá? Então, como eu disse, esses são alguns aspectos que podem ser analisados. Isso vai variar de acordo com a necessidade do cargo, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, a descrição lá do cargo é que vai te dizer quais são os requisitos que devem ser analisados no momento de seleção de pessoal para ocupar aquela vaga disponível, tá? E aí existem, né, algumas técnicas de seleção de RH. Caso vocês já tenham passado por entrevistas, né, e por processos de seleção para trabalhar em algum local, de repente vocês até tenham tido contato com algumas técnicas, né? Mas, via de regras, podem ser, né, executados testes psicométricos, testes de personalidade, entrevistas, né, dinâmicas, muitas vezes são realizadas para verificar, por exemplo, a possibilidade de trabalho em equipe, ou a proatividade de resolução de problemas, de raciocínio lógico, raciocínio rápido, enfim, análise das experiências anteriores, dentre outras técnicas aí que podem ser usadas no momento da seleção de pessoal, tá? Então, aí, passado o momento de seleção, onde é então eleito, vamos dizer assim, aquela pessoa, né, escolhida aquela pessoa que tem pelo menos aparenta, vamos dizer assim, que verificou-se a existência de características que sejam compatíveis com o cargo que está sendo, né, disponibilizado para contratação, passa-se ao momento da admissão.
A admissão é um momento, né, de efetivação dessa contratação. Então, é o que formaliza a contratação do funcionário, vamos dizer assim, né? E nesse momento de admissão, devem ser repassados para o futuro funcionário, porque ele está em contratação, né, os informes esclarecendo todas as normas da unidade relacionadas a RH, né, tudo que é relacionado à gestão de pessoas. Então, passa-se, né, se ainda não foi passado, passa-se os salários, os benefícios, né, então se existe plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale refeição, enfim. Nesse momento, né, da admissão, é o momento onde tudo tem que ficar muito claro para que esse novo funcionário ele entre na empresa, conhecendo, né, a realidade da gestão de pessoas nessa empresa, tá? E aí, para a efetivação da admissão, esse indivíduo ele deverá apresentar alguns documentos que são solicitados pela empresa. Tá? A gente vai ver esses documentos ali mais à frente. E, de um modo em geral, a relação trabalhista entre funcionário e empresa, pessoal, ela ocorre em três momentos principais. Então, ela ocorre na etapa de admissão do funcionário, que é o início da relação trabalhista, o período trabalhado, que é a execução do trabalho em si, né? E ela finaliza na etapa de desligamento do funcionário, ou seja, quando cessa a relação de prestação de serviços né, por aquele indivíduo naquele estabelecimento. Tá? E essa relação trabalhista, ela é regida, ela é regulamentada no nosso país pela famosa CLT, né, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Essa CLT, ela é uma legislação de 1943 e que foi alterada recentemente no ano de 2017, né, pela reforma trabalhista que se deu ali durante o governo Temer, ok? Bom, então aqui nós temos alguns documentos, né, os principais que devem ser apresentados pela pessoa que está sendo admitida, contratada pela empresa. Então, nós temos a apresentação dos documentos pessoais, via de regra RG, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, se o candidato for homem, cadastro no PIS, se a pessoa tiver, senão a empresa vai fazer o cadastro no PIS para aquela pessoa, registro de nascimento ou certidão de casamento, caso a pessoa seja casada, tá? Ela deve apresentar também o ASO admissional, né, que é o momento do exame admissional, onde o indivíduo ele é encaminhado a uma clínica de medicina do trabalho que pertence ao PCMSO daquela unidade de alimentação e nutrição, e ele vai fazer os exames necessários, vai passar pelo médico, caso ele esteja apto, ele tem que apresentar então o ASO admissional. Vai apresentar também o cartão de vacinação, inclusive dos filhos, né? Muitas empresas pedem. Há empresas que pedem somente o cartão de vacinação da pessoa, aí vai variar da política da empresa. É necessário também apresentar um comprovante de residência, fotos 3x4 para crachá, caso a empresa use crachá, e também para constar na ficha de registro do funcionário e demais documentos que o empregador vier a solicitar, tá? Bom, período trabalhado, né? O que é o período trabalhado? Esse período ele constitui-se o tempo, né, que o colaborador ele está à disposição da empresa, ou seja, é quando ele está ou aguardando ou executando ações no estabelecimento, certo? Ou seja, é o turno de trabalho. Né? E a legislação trabalhista ela estabelece que a jornada de trabalho diária dos colaboradores da rede privada ela deve ser de 8 horas diárias, até 8 horas diárias. Né? Existem locais onde se tem jornadas de 6 horas, de 4 horas. Ela pode ter até 8 horas diárias e ela pode ser acrescida de até 2 horas por dia, em caso de necessidade de compensação de horário ou de execução de horas extras e horas suplementares. Né? E aí existe uma gratificação em cima dessas horas extras ou suplementares,
ou formação de banco de horas. Aí depende do que é acordado ali entre empresa e funcionário, ou o que é política da empresa, enfim, tá? Lembrando, né, que atualmente, pela nova lei trabalhista, é admitido então uma jornada de trabalho em regime de tempo parcial, né? E aí nós vamos ter ali até 36 horas semanais sem horas suplementares, né? Ou até 26 horas semanais com até 6 horas suplementares semanais. Aí vai depender das características do local. Via de regra, até pelo estilo, né, das atividades que são desempenhadas, pela carga de trabalho, pelo padrão, né, de serviço prestado, os restaurantes, as UANs em si, os serviços de alimentação como um todo, as jornadas de trabalho são de 8 horas diárias. Mas, né, como eu disse, vai depender, vai demandar análise lá do setor competente para verificar qual é a carga horária que vai ser executada naquele serviço, tá bom? O tempo, né, que o colaborador gasta de indo da sua residência até o local de trabalho, seja na ida ou no retorno, seja por transporte físico, caminhando, transporte público, desculpa, caminhando ou transporte particular, esse período, pessoal, não é computado como jornada de trabalho, não está dentro dessas 8 horas diárias, ok? Então, é necessário que lá no momento de admissão isso seja repassado ao futuro funcionário, né, para que fique claro que não está computado na jornada diária esse período que ele gasta indo da sua residência até o local de trabalho, tá? O turno de trabalho, ele tem que ser comprovado, isso em qualquer estabelecimento, através de controle de ponto para cada colaborador. E para isso, a unidade ela pode usar controle de ponto através de sistema informatizado, com um equipamento, né, que colete essas informações de entrada e saída do funcionário, seja através de biometria ou através de digitação de um número de matrícula, enfim, ou pode ser feito também manual, né? Existe o controle manual de ponto também, tá? Mas o fato é que o turno de trabalho tem que ter essa comprovação de alguma forma, né? De entrada e saída, inclusive entrada e retorno do intervalo de almoço, tá? Então, em relação a esse controle de ponto do colaborador, constitui-se como obrigações do empregador, ou seja, da empresa, fornecer ao funcionário um cartão de ponto ou disponibilizar um equipamento, né, para registrar esse ponto de forma informatizada. Controlar, né, inserir as informações do funcionário, ou seja, nome do funcionário, nome da empresa, cadastrar os horários de trabalho, então isso é função do empregador, ensinar o funcionário, o colaborador a registrar corretamente o seu ponto, então ele precisa de receber esse treinamento de como ele deve cadastrar ali no momento, registrar o seu ponto, a sua entrada e a sua saída, e registrar também, né, na folha de ponto ou no controle de ponto, as horas extras que porventura vierem a ser executadas, se existe adicional noturno, se ocorreram faltas ou atrasos além do limite previsto na legislação, e aí ou demais informações que se fizerem necessárias, tá? E constitui-se como obrigação do funcionário, do colaborador, então, registrar corretamente o seu ponto, isso é uma obrigação do colaborador, registrar as horas extras, as saídas antecipadas, os atrasos, sempre que isso ocorrer, e assinar a folha de ponto ao final do mês, né, após conferir todos os apontamentos, no caso de utilização do registro de ponto manual, tá, pessoal? Bom, de maneira geral, né, a gente tem algumas considerações aqui. Então, em nenhum estabelecimento é permitido a qualquer funcionário registrar o ponto para outro colaborador, então cada colaborador individualmente registra o seu ponto. O registro de ponto ele tem que ser realizado diariamente, então ele deve espelhar a realidade, ou seja, se o funcionário falta, mesmo que ele apresente um atestado no registro de pontos, tem que constar que houve uma falta justificada e abonada, tá?
O funcionário ele não pode trabalhar mais de 6 horas consecutivas sem que haja um intervalo mínimo de 60 minutos ou o que for acordado aí, né, entre funcionário e empregador. Se a carga horária diária ela não exceder as 6 horas, a cada 4 horas deve-se conceder um intervalo de 15 minutos, de acordo com a legislação trabalhista. O funcionário ele tem direito a um descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas e a CLT estabelece que este descanso preferencialmente deve ocorrer aos domingos. Caso o estabelecimento funcione aos domingos, que é a realidade de muitos serviços de alimentação, é necessário que se faça então um revezamento, faça-se uma escala de folga dos funcionários, de forma que haja sempre uma parcela desses funcionários folgando a cada domingo, tá? Então, tem que se estabelecer essa escala para fornecer essa folga sempre no domingo, mesmo que seja de forma em escala. O intervalo mínimo entre duas jornadas de trabalho deve ser de no mínimo 11 horas. O que isso quer dizer? Que entre a finalização de um turno de trabalho e o início de outro, o funcionário tem que ter ali 11 horas fora da empresa, fora do horário de trabalho. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, por exemplo, no remanejamento de funcionários nas UANs, funcionários, por exemplo, que cobrem período de jantar e por algum motivo eles precisam de ser realocados no outro dia, no turno, por exemplo, do almoço, há que se verificar esse intervalo ali mínimo que a legislação traz, de no mínimo 11 horas. Tá bom, pessoal? E é necessário atentar-se também que nos registros de horários, né, no registro de ponto de entrada e saída, existe uma variação ali que é aceitada, né, de 5 minutos, ok? Então, tem que ficar atento, porque esses minutos, eles podem ser, o que exceder, eles podem ser tomados como atrasos ou como horas extras. Então, a gente tem que ficar de olho para que não haja essa diferença sem que tenha-se a intenção de que ocorra a hora extra, por exemplo, mesmo, tá bom? Então é isso. Mais para frente nós vamos nos aprofundar na parte de gestão de pessoas, né, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. E lembrando sempre que por mais que nós, nutricionistas, não sejamos profissionais da área de RH especificamente, nós temos sim que conhecer as particularidades e as características da gestão de pessoas para que a gente consiga executar as nossas atividades de forma adequada, né? Muitas vezes nós somos os profissionais responsáveis por elaborar escalas de trabalho, então é por isso que nós temos que conhecer todas essas características, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida pode mandar lá, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.